Olá, minha gente! Estamos começando o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto sério. Vamos falar sobre a violência contra a mulher, vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, teremos curiosidade e muito mais. Por isso, roda a vinheta, equipe! Mas eu quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha pelos canais digitais e também pelos canais abertos. Eu preciso citar aqui algumas cidades que nesse exato momento estão nos acompanhando pelos canais abertos. Curitiba, região metropolitana, nos acompanhando pelo canal 16, Maringá nos acompanhando aí pelo canal 31, Joinville, Santa Catarina, Belém no Pará, sejam todos bem-vindos. Lembrando ainda você que nos acompanha pela Sky TV. Gente, é o seguinte, a campanha de 2023 da L'Oréal Paris contra o assédio sexual é extremamente relevante e urgente. Ela denuncia estatísticas alarmantes sobre mulheres que sobrevivem ao assédio em ambientes públicos, desfazendo ali o mito que a culpa algumas vezes poderia ser dela. Nós vamos acompanhar então esse VT. Vemos isso acontecer em todos os lugares, a qualquer momento. 86% das mulheres já passaram por assédio sexual em espaços públicos, como um comentário sugestivo, um toque sexualmente explícito, um gesto inapropriado ou sendo seguidas. Isso ameaça a nossa autoestima e domina quem somos. Nós vemos isso acontecer, mas ficamos em silêncio e desconfortavelmente desviamos nosso olhar. Talvez por não sabermos o que fazer, como ajudar ou como combater a situação. Chegou a hora de mantermos nossa cabeça erguida e defendermos umas às outras contra o assédio nas ruas. Todo mundo pode ser parte da solução. Desculpa, é que eu quero pagar. Dá licença? Isso é seu? Pode me ajudar? Eu tô procurando esse endereço. A L'Oréal Paris e a organização sem fins lucrativos Hollaback uniram suas forças para ensinar homens e mulheres a combater o assédio sexual em espaços públicos, com ações simples, mas impactantes. Aprenda como combater o assédio nas ruas do site standup-brasil.com. Chama atenção para os avanços e desafios da proteção feminina. Entre os marcos legais estão a Lei Maria da Penha e também a Lei do Feminicídio. E agora eu quero dar aqui as boas-vindas para a doutora Caroline Rangel, ela que é advogada criminalista. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa, o programa Hora Boa. Olá, William, prazer. Doutora, os números de feminicídio no Brasil cresceram ou diminuíram nos últimos anos e quais fatores explicam essa variação? William, nós observamos, de acordo com os números que são trazidos pelo governo, que do ano de 2021 a 2023 existiu um aumento. De 24 para 25, se comparado a 21 e 23, teve uma redução, tá? Mas se compararmos os últimos anos, e eu estou falando dos últimos 10 anos, com a década de 90 e 80, nós tivemos um aumento significativo. Pode ser por dois motivos. Primeiro, porque aumentou efetivamente a violência contra a mulher, ou segundo, porque agora nós temos mais canais que levam a mulher a fazer a denúncia, que levam a mulher a reportar às autoridades competentes o que vem acontecendo. Se falando então dessas denúncias, então houve aí um aumento, né, dessas denúncias em canais oficiais, principalmente o 180 e também as delegacias especializadas? Sim, um aumento considerável. Isso se deve a políticas públicas, isso se deve a maior conscientização, inclusive pela imprensa, pela mídia, dentro das escolas. O aumento ele é significativo. Doutora, se falando da Lei Maria da Penha, né? Qual ainda, já após 2 décadas da sua criação, qual o desafio ainda em aplicar essa lei em alguns lugares, algumas estatísticas, né? Desafio em relação a essa lei. De estado para estado,
a gente percebe desafios distintos. Certo. O desafio que nós temos no Paraná pode ser diferente do desafio que se tem, por exemplo, na Bahia. Em alguns estados, uma dificuldade muito grande é a questão da morosidade no processamento desses casos. E aí, quando se demora, muitas das vezes, a vítima pode acabar vindo a sofrer mais agressões, acabar, de repente, sendo vítima de um feminicídio, né? Então, quando se demora, a gente percebe que a justiça, ela acaba sendo falha. Certo. Doutora, se falando agora no caso da vítima, né, da mulher, ela tem perdido aquele medo, de repente, de denunciar o agressor, ora porque é pai das crianças, dos filhos? Como que está essa relação com a vítima, com a mulher? Hoje em dia, como as mulheres, elas estão inseridas no mercado de trabalho muito mais do que estavam lá atrás, elas se sentem mais confortáveis em reportar as violências sofridas às autoridades. Esse é um fator que é bem considerável. Outro ponto que, como eu já adiantei, que vem sendo bastante decisivo nessa questão, é os canais de comunicação, que hoje em dia eles existem de forma muito mais efetiva do que no passado. Certo. Os registros de crimes sexuais contra mulheres têm apresentado aumento, né? Nesse sentido, entra a questão do pacote antifeminicídio, que nesse caso está funcionando? Veja, William, eu adoraria te dar um feedback maravilhoso sobre ele aqui, mas é muito recente. Essas medidas, elas são muito recentes, a gente ainda não tem dados sobre a efetividade dela, mas são medidas muito importantes. São medidas que foram muito bem pensadas para a melhoria do contexto da violência contra a mulher, mas que a gente ainda está numa fase muito embrionária, né? É muito recente. Certamente no ano que vem a gente vai ter alguns números para daí então poder falar sobre melhora ou não no cenário atual. Agora, se falando dos ambientes virtuais, né? Os casos de crimes contra a honra, contra a calúnia, difamação, injúria da mulher, como que estão nesse ambiente virtual? Eles crescem bastante. À medida que a internet aumenta a popularidade, ou melhor, à medida em que a internet vem sendo mais popular dentro das casas brasileiras, a gente percebe, na mesma proporção, o aumento da violência contra a mulher também nesse ambiente. E aí pode ser difamação, pode ser injúria, pode ser calúnia. E uma coisa muito comum que nós temos visto ultimamente, William, são as divulgações de imagens íntimas por meio virtual. Esse vem sendo um problema bastante recorrente. Nossa, muito sério. Doutora, quais são as medidas de proteção imediata a essas mulheres vítimas da violência doméstica ou até mesmo digital, né? Quais são, assim, digamos, o que elas podem recorrer no primeiro momento? Como buscar? A senhora já falou aí dos meios oficiais, né? O 180 é o canal oficial para se reportar uma violência contra a mulher. Se o perigo for iminente, se recomenda que ligue, então, para o 190, para que a ajuda ela seja imediata. Isso sem prejuízo depois, se for o caso, de pedir uma medida protetiva. Se existir elemento que indique que aquela ameaça ela é real, é preciso que seja feito o pedido da medida protetiva. Bacana. Doutora, muito obrigado pelo bate-papo e por esclarecer aí as nossas dúvidas. Imagina. Um abraço. Outro. É isso aí, gente. Nós precisamos cada vez mais aí dar apoio, dar suporte para essas mulheres, derrubar esse mito, né? E cada vez mais aí conscientizar a população, conscientizar essas mulheres para que de fato elas usem aí os canais oficiais, como foi falado aqui, o 180, hora a delegacia, mas que busque de fato aí a proteção. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar nesse tema tão importante. Mas agora, minha gente, nós vamos ao boletim de notícias com a nossa equipe de jornalismo. Boa tarde, William. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em setembro, em comparação ao trimestre móvel anterior, de acordo com o IBGE.
A taxa segue no menor patamar da série histórica que iniciou em 2012. No trimestre, a população desocupada no país ficou em 6 milhões, uma queda de 11,8% em relação ao mesmo período de 2024. Na outra ponta, a população inserida no mercado de trabalho permaneceu estável, em 102 milhões, ainda em patamar recorde, enquanto o nível da ocupação ficou em 58,7%. 7 governadores anunciaram a formação do Consórcio da Paz, uma aliança para integrar ações e trocar informações no combate ao crime organizado. O grupo foi lançado no Palácio Guanabara após a operação no Rio, que deixou 121 mortos. Os estados participantes serão São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O estado fluminense será a sede inicial do consórcio. A Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha, conquistou ontem o título de igreja mais alta do mundo. A marca foi atingida após uma nova parte da torre central ser içada e instalada no topo da construção. A obra-prima do arquiteto Antoni Gaudí agora chega a 162 metros de altura, informou a administração da igreja em um comunicado. O feito deixa para trás a Catedral de Ulmer, na Alemanha, que tem 161 metros e foi construída entre 1543 e 1890. A igreja luterana ocupava o posto de mais alta do mundo até agora. Eu volto com você, William. Lembrando que nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos repercutir a Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. E lembrando ainda, hein, hoje é sexta-feira, às 19 horas tem Rede Vida Evangeliza com o Padre Reginaldo Manzotti, o sacerdote que arrasta multidões. Voltamos já. Já estamos de volta ao programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar. É o seguinte, de segunda a sábado, às 22 horas, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, aqui na TV Evangelizar. Sim, o Padre Reginaldo ele faz o programa às 10 horas da manhã, mas tem uma exibição especial que é justamente à noite. Muitas pessoas não conseguem acompanhar na parte da manhã. Então, esse momento é o momento que você tem para fazer a leitura orante. Um método muito antigo da igreja que o Padre Reginaldo Manzotti, ali passo a passo, ele vai estudando aquele versículo bíblico, ele vai fazendo aquela meditação e fazendo todo esse trajeto de espiritualidade com você, tá bom? Então, 22 horas, Experiência de Deus, aqui na TV Evangelizar. Mas agora é aquele bloco que nós repercutimos como que foi a Noite de Louvor. Lembrando, a Noite de Louvor acontece todas as segundas-feiras, mas dentro do programa Hora Boa, nas sextas-feiras, nós repercutimos. Lembrando que nós estamos com o Cerco de Jericó, combatendo, justamente meditando a cada semana um dom do Espírito Santo. Vamos acompanhar como que foi? Se você caminhar na presença de Deus e confiar, não desistir, perseverar, dar quantas voltas seja necessário, no momento oportuno Deus vai te justificar. Deus vai te justificar, porque Ele jamais abandona aquele que coloca nele a sua confiança. Você confia em Deus, sim ou não? Deus não vai te decepcionar, porque Ele é fiel. Mas eu preciso fazer aquilo que Deus dá como estratégia para Josué. Eu preciso me levantar da condição, mesmo diante de situações que parece que eu não dou mais conta. Eu cheguei no meu limite, eu cansei, eu desisti, eu não aguento mais, eu não suporto mais. O dom da fortaleza, a primeira coisa que Ele nos faz experimentar é sofrer e nunca desistir, chorar e nunca desistir, tropeçar e nunca desistir. Bacana, gente. Olha, então foi isso que aconteceu na segunda-feira. E lembrando que domingo nós temos uma exibição especial, que é logo depois da Santa Missa que acontece aqui no Santuário. A missa é às 18 horas, ali por volta das 19, 19h10. Você tem a oportunidade de rever a Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. E lembrando que dia 13, na próxima segunda, temos Noite de Louvor aqui, a continuação do Cerco de Jericó. Você que é de Curitiba, região metropolitana, venha participar conosco. Já abrimos o nosso auditório a partir de 5h30 da tarde, ou às 17h30. Oração do texto com o Padre Jorge Fortunato.
e na sequência nosso Cerco de Jericó. E é o seguinte, nós vamos agora acompanhar esse VT. Quem nunca sonhou em fazer isso? Levanta a mão, vamos ver. That's a serious play, man. Coisa boa, hein, gente? Adrenalina pura. Eu confesso que hoje eu não tenho mais estômago para fazer isso aí. Não dá certo, não dá certo. Mas vamos então acompanhar esse recadinho agora, antes do término do nosso programa. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria, esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Aproveite e ligue. Mas agora eu tenho um recado para você que faz parte da família Evangelizar. Eu quero falar agora com você que é associado, mês de outubro. Mas nós já abrimos o mês comemorando a padroeira das missões, Santa Teresinha, dia 1º. No dia 4, tivemos também São Francisco, que é um dos santos mais conhecidos, mais populares da Igreja Católica. Tivemos dia 5 também, o dia de Santa Faustina. Dia 7, Nossa Senhora do Rosário. E nos dias atuais nós estamos aqui, não como santos, como eles, mas insistindo nesse anúncio da Boa Nova. E através da sua contribuição nesse momento, você pode nos ajudar. Você pode contribuir. Já ouviu aquele ditado, pouco com Deus é muito? Por isso, a quantia, o valor que você vai doar é o que menos importa. O importante é você participar. Seja com R$10, seja com R$20, você pode contribuir nesse momento com o QR Code que está aparecendo aí na tela, ou com a chave Pix. A sua ajuda faz a diferença na vida de milhares de pessoas. A sua ajuda mantém esse canal de comunicação 24 horas levando essa mensagem. Por isso, faça a sua contribuição nesse mês de outubro e nos ajude a continuar evangelizando. Em nome do Padre Reginaldo Manzotti, em nome da igreja, muito obrigado pela sua contribuição.
Gente, até amanhã. Lembrando que sábado tem programa. Eu vou ficando por aqui dizendo tchau.